Eu sou o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e essa é a nossa segunda aula sobre cilindros. Na primeira aula nós falamos sobre a parte teórica, mostramos a definição, algumas fórmulas e resolvemos dois exercícios sobre cilindro. Nessa aula nós vamos resolver exercícios do número 3 ao número 10. E um dos focos dessa aula é preparar você para o Enem. Então, por isso, a nossa questão 3 é uma questão do Enem de 2014, do caderno azul. Então, acompanhe a leitura e a resolução desse exercício. Vamos lá. Questão 170. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diploma a partir de folhas de papel quadradas. Gente, eu vou destacar esse quadrado aí, tá? Vamos lá, folhas de papel quadradas. Deixem destacado isso aqui. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira. Então, vamos destacar cilindro aqui. De madeira, de diâmetro D. Nossa, isso aqui então nem se fala. Destaque isso aí. Diâmetro D em centímetros. Sem folga. Dando-se 5 voltas. Destaque isso aí, 5 voltas também. Completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? Bem, gente, então, como não poderia deixar de ser, esse é um exercício que fala sobre cilindro. E para ficar mais fácil a resolução, eu vou fazer aparecer na tela agora um cilindro que vai ajudar a gente na compreensão do exercício, ok? Então acompanha aí, ó. Tá aí o nosso cilindro. O que eu vou destacar nesse cilindro? Eu vou destacar o que ele já falou. Esse cilindro aqui, ó, tem um diâmetro que ele já deu a medida para nós. Quanto que mede o diâmetro desse cilindro? Ele falou que o diâmetro mede D, ok? Só que nas fórmulas nós geralmente não usamos o diâmetro. O que nós usamos? Usamos o raio. Bem, se o diâmetro é D, então eu vou pegar daqui, ó, até aqui para simbolizar o raio. E nós sabemos o quê? Nós sabemos que o raio nada mais é do que o diâmetro dividido em duas partes. Então aqui é o que eu quero, o raio, que vai ser o diâmetro dividido em duas partes, ok? Aí ele fala que em volta aqui do cilindro de madeira nós vamos colocar uma folha de papel que é quadrada. Então eu vou fazer um desenho aí de uma folha de papel que é quadrada. Então vamos lá, acompanha aí. Fazendo um dos seus lados, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tem que ter 6. Desse lado agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito, agora vamos finalizar essa folha. Tá aqui e aqui. Pronto. Aí ele fala assim, que você vai pegar essa folha de papel quadrada e vai enrolar em volta desse cilindro de madeira de diâmetro D 5 vezes. Você vai dar 5 voltas completa. E ele quer saber quanto que mede um dos lados do quadrado. Bem, você precisa saber primeiro quanto que mede a circunferência de uma das bases desse cilindro. E nós sabemos, nós vimos na aula passada, que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. O que 2πr mede? Vamos deixar destacado aí. 2πr mede o comprimento da circunferência aqui, ó, esse contorno aqui do círculo, da base do cilindro. Então aquilo ali mede 2πr. Só que o raio nosso, nós estamos vendo aqui, ó, o exercício deu que o raio é D dividido por 2. Então eu vou trocar ali. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, que é D sobre 2. Gente, para facilitar a nossa vida agora, eu vou cancelar esse 2 que multiplica com esse 2 que divide. E aí o que eu descobri? Eu descobri que o comprimento da nossa circunferência, que está na base do cilindro, nada mais é do que πd.
π vezes d. Só que daí nós sabemos que esse quadrado aqui representa uma folha que vai dar 5 voltas naquele cilindro. Então, esse lado de baixo aqui, ó, tem que medir exatamente 5 vezes o contorno do cilindro. Então, isso aqui é o lado do quadrado, que é igual a 5 vezes o contorno do cilindro, que deu quanto? πd. Então, ali vai ser 5 vezes π vezes d. Resposta do nosso problema, 5 π d. Vai lá e marca no gabarito a letra D. Ok? Beleza? Vamos para o próximo exercício, exercício número 4. Bem, pessoal, vamos resolver agora o exercício 4, ok? Acompanhe a leitura aí. Um cilindro circular reto de raio da base 5 centímetros. Gente, eu já vou destacar aqui, ó. Raio da base igual a 5 centímetros. E também vou vir aqui na figura e já vou escrever aqui, ó. Vou deixar aqui em cima, ó. Esse pedacinho aqui vai representar o nosso raio e mede 5 centímetros, ok? Possui uma secção meridiana equivalente a uma de suas bases. Gente, eu vou lá destacar o que é uma secção meridiana. Você lembra da aula passada o que é uma secção meridiana? Secção meridiana é a figura formada quando nós cortamos um cilindro em 2 de seus diâmetros. No caso, a figura aqui, ó, que vai ficar formada é um retângulo. Tá? Então, ó, imagina assim, você pegou uma faca super amolada, foi lá e cortou esse cilindro. Abriu e o que virou? Você olha e a figura formada é um retângulo. Deixa eu destacar esse retângulo aqui, ó. Tá? E aí uma coisa interessante, nós sabemos que o raio do cilindro é 5. Poxa, mas se o raio do cilindro é 5, quanto que é o diâmetro do cilindro? Ah, o diâmetro é o dobro do raio, então o diâmetro só pode valer 10. Então eu vou destacar aqui, ó, daqui até aqui é o diâmetro do cilindro, que mede 10 centímetros, que por coincidência é justamente o comprimento da base desse retângulo formado. E quem é esse retângulo? Esse retângulo, vamos escrever aqui. Esse retângulo nada mais é do que a secção meridiana. Escreve aí. Secção meridiana. Ok? Tá, mas aí é o seguinte, nós não temos ainda o que desse cilindro. Nós sabemos que o raio vale 5, mas nós não conhecemos a medida de sua altura. E eu vou representar essa altura por h, beleza? Aí vamos continuar a leitura, ó. Um cilindro circular reto de raio da base 5 centímetros possui uma secção meridiana equivalente a uma de suas bases. Calcule a área lateral, a área total e o volume desse cilindro. Gente, mas o que ele quer dizer quando ele diz que a secção meridiana é equivalente a uma de suas bases? Lembrando que a base de um cilindro é um círculo. Então, se você quiser colocar aí, ó, você vai escrever assim: duas figuras geométricas planas são equivalentes quando elas possuem a mesma área. Então, a informação que ele está dando para nós é o seguinte: a área da base do cilindro é igualzinho à área da secção meridiana, porque elas são figuras equivalentes. Mas nós sabemos que a área da base de um cilindro é calculado por πr ao quadrado. E a área da secção meridiana, que nesse caso é um retângulo, é calculado por base vezes altura, ok? Vamos substituir aqui então, ó, π vezes o r ao quadrado. Quanto que vale o raio da base aqui do cilindro? Vale 5, então é π vezes
5 ao quadrado, que é igual à base. Quanto que é a base? Base está aqui, ó. A base do retângulo, 10, vezes a altura. A altura não tem, então deixa o h aqui. Ok? Agora eu vou usar aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes quem? 25 vezes π. Então, aqui eu tenho 25π igual a quem? 10h. Agora eu vou mudar tudo de lado. E você tem que lembrar o seguinte, quando você troca tudo de lado, você não precisa inverter os sinais, ok? Então, aqui vai ficar que 10h é igualzinho a 25π. Desculpa que eu fiz o símbolo errado ali, 25π. Gente, eu vou passar esse 10 para o outro lado. Se o 10 aqui multiplica o h, eu vou passar para o outro lado dividindo. h é igual a 25π sobre 10, ok? Gente, eu não vou efetuar a divisão, tá? Eu não vou fazer 25 dividido por 10 para dar um número com vírgula. Eu vou deixar assim. A minha altura é dada por 25π vezes 10, o quê? Centímetros. E agora eu vou calcular o que ele pede. A primeira coisa que ele pede é calcule a área lateral. Para não misturar muito, eu vou fazer com outra cor. Então, vamos lá, ó. A área lateral é dada por... Você lembra qual é a fórmula que calcula a área lateral? A área lateral é dada por 2πrh. Agora vamos substituir. A área lateral é igual a 2π. Quanto que é o raio da base do cilindro? 5. Então, aqui vai ficar 2π vezes 5 vezes o h. Quanto que é o h? O h que nós descobrimos, ó, vou destacar aqui. Nós descobrimos que o h vale 25π sobre 10 centímetros. Lembrando que esse h nada mais é do que a altura do cilindro, ok? Então, vou trocar aqui o h por 25π sobre 10. A área lateral é igual. Gente, olha o que eu posso fazer, tá? Acompanhe o raciocínio aí. Você tem aqui o 2 multiplicando o 5. E quanto que dá 2 vezes 5? 10. Isso quer dizer que o 2 vezes 5 dá 10. Eles podem cancelar o 10 que está aqui embaixo. Então, foi tudo embora. 2 vezes 5, 10. 10 em cima multiplicando, 10 embaixo dividindo, cancela tudo. O que sobrou lá? Sobrou π vezes 25π. Deixa eu escrever isso aqui. Ficou π vezes 25π. Então, aqui eu tenho que a área lateral é igual a 25π vezes π, 25π ao quadrado. E como eu estou calculando a área é sempre dado em centímetros quadrados, metros quadrados e assim vai. Então, aqui é em centímetros, então a área lateral é 25π centímetros quadrados, ok? Então, agora vamos resolver a outra coisa que ele pediu. O próximo item que ele pediu é a área total. A área total, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Área total é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. Se você não lembra dessa fórmula, você pode assistir o vídeo 1 sobre cilindro no nosso canal. Lá foi deduzido todas essas fórmulas, ok? Então, vamos continuar. Área total é igual a área lateral. Quanto que deu a área lateral? 25π ao quadrado. Então, vou colocar aqui 25π ao quadrado, mais 2 vezes a área da base. Qual é a fórmula que calcula a área da base de um cilindro? A área da base de um cilindro é dada por πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, vamos continuar. A área total é igual a 25π ao quadrado mais 2π, vou tirar o sinalzinho de vezes lá, vezes o raio ao quadrado. Gente, só que o nosso raio é 5. E aqui vai ficar 5 elevado ao quadrado. Para ganhar tempo, 5 ao quadrado é 25. Então, já vou escrever aqui
25. Gente, agora eu vou fazer assim, ó. Dá uma olhada que eu vou fazer aqui. 25π ao quadrado mais 2 vezes 25. 2 vezes 25, 50π. Ok? Eu poderia trocar o π por 3,14 e multiplicar e fazer ao quadrado. Mas em alguns vestibulares isso não acontece, no Enem isso pode não acontecer. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar escrever isso aí colocando algumas coisas em evidência, tá? Escrever na forma fatorada. Olha como é que ficaria. Área total é igual. Veja que aqui eu tenho 25π. E aqui também eu tenho 25. Só que 25 vezes 2, que deu 50. Então, eu vou pegar o maior divisor comum desses dois termos aqui, que é o 25π. E aí, vou colocar em evidência o que sobrou. Aqui era 25π ao quadrado. Aqui eu coloquei 25π em evidência, sobrou quem? Π lá. Mas aqui era 50π. Dividido por 25π vai dar 2. Então, a área total é 25π vezes π mais 2, o quê? Centímetros quadrados, que eu vou escrever aqui embaixo, tá? Centímetros quadrados. Acabei o exercício? Não. Tome o cuidado, volte lá e leia. Olha o que falta fazer ainda. Volume desse cilindro. Então, vamos calcular o volume aqui, ó. Ok? Vou fazer o volume de branco para ele ficar destacado e você acompanhar bem. Volume é dado por área da base vezes altura. Volume é igual a πr ao quadrado vezes h. Volume é igual a π. Qual é o raio? O raio é 5. 5 ao quadrado vezes h. Você lembra quanto que deu a altura do cilindro? Foi uma das coisas que nós fizemos primeiro. Tá aqui, ó. A altura do cilindro é 25π sobre 10. Isso aí vai dar, ó, acompanha aí. 5 elevado ao quadrado, 25. 25 vezes π, 25π. Vezes 25π sobre 10. Gente, ó, eu vou apresentar uma resposta aqui. Eu poderia apresentar várias respostas equivalentes, mas eu escolhi fazer assim, ó. Tá vendo essa fração 25 sobre 10? Eu vou simplificar ela. Simplificar por quanto? Simplificar por 5 em cima, simplificar por 5 embaixo. O que que eu teria? Eu teria aqui o 25π, que eu só vou repetir. 25π. Vezes, e aqui, ó. 25 dividido por 5 dá 5. π dividido por 10 dividido por 5, 2. Para finalizar, agora é só fazer a multiplicação. Quanto que dá 5 vezes 25? Bem, se fosse 4 vezes 25, daria 100. Com mais um 25, então isso vai dar 125. 125 o quê? Π vezes π. Π ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Como eu estou falando em volume, volume é dado em quê? Centímetros cúbicos. Então, vou colocar lá. Centímetros cúbicos. E aí, acabou o exercício. Vamos só confirmar. Calcule a área total. Vamos ver se eu apresentei a área total. A área total está aqui, ó. Está apresentado a área total. Ok? Calcule o volume. O volume está aqui, ó. Apresentado o volume. Área lateral. A área lateral está aqui, ó. Pronto. Resolvi tudo que o exercício pedia, ok? Bem, gente, agora vamos para a resolução do exercício 5. Acompanhe aí. Acompanhe a leitura. O cilindro circular reto também é chamado de cilindro de revolução, pois pode ser obtido pela revolução, rotação, de 360 graus de uma região retangular em torno de um de seus lados. Considere a região retangular a seguir.
Gente, então tá aqui, ó, nós temos um retângulo e nós vimos na aula passada que nós podemos formar um cilindro circular reto apenas rotacionando o retângulo. Isso foi visto. Se você perdeu, você pode acessar a aula 1 e ver esse pedaço, ok? Veja que nós temos um retângulo com os pontos A, B, C e D. Nós temos que um lado do retângulo mede 6 e o outro lado do retângulo mede 2. Vamos ver o que ele quer. Item A. Calcule o volume do cilindro gerado pela revolução em torno do lado AD. Então ele quer que você venha aqui, ó, fixa um eixo aí de A até D, aqui, ó. E faça uma rotação desse retângulo em volta desse eixo, como se você estivesse girando uma porta de banco e aquilo ali fosse o eixo que segura a porta, ok? Mas para ficar mais fácil nosso entendimento, vamos apresentar uma figura aí para a gente entender melhor isso. Ali, ó, fiz uma figura, então só que um pouquinho menor na escala. Eu tenho o ponto A aqui, está representado aqui. Ponto B está representado aqui. O retângulo ABCD está representado aqui. Aí eu peguei esse retângulo e fiz uma rotação em torno do ponto AD. E eu vou obter esse cilindro. Mas vamos ver como é que ficariam os dados desse cilindro. Nós teríamos aqui, ó, que a altura do cilindro, a altura do nosso cilindro, seria esse valor aqui, ó. 6 metros. Então, vou colocar aqui, 6 metros. E que o raio do nosso cilindro, que sai daqui até aqui, seria esse valor aqui, ó. 2 metros. Sai do centro e vai até o extremo. Beleza. Então, vamos calcular o que ele pediu. O que ele pediu? O volume do cilindro gerado pela revolução em torno do lado. Gente, eu vou usar aqui o espaço, ó. Porque nós sabemos que volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Como é que é calculada a área da base? Π, r ao quadrado, depois vezes a altura. Vamos substituir os valores. Olhando para esse cilindro aqui, qual que é o raio? O raio é 2, então vai ser π vezes 2 ao quadrado vezes a altura. Quanto que é a altura desse cilindro? 6. Finalizando, então, eu tenho 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24. 24 o quê? 24 π. 24 π metros cúbicos. E aí, novamente, eu vou lembrar você de uma informação muito importante. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, ok? Então, gente, o item A está pronto. Vamos resolver o item D. O item B. A área total do cilindro gerado pela revolução em torno do lado AB. Olha o que ele quer que você faz agora. Que você fixa um eixo aqui em AB, fixa um eixo aqui e gire esse retângulo agora em volta daquilo lá. Você vai conseguir um cilindro bem grande, só que em compensação baixo, com uma altura pequena. Vamos ver melhor como é que ficaria uma figura que representa isso aí, ok? Vamos lá. Deixa essa figura que estava aí já e vamos colocar a outra aqui do lado. Pronto, ó. Tá aqui, ó. Veja como é que ficou. Eu vim aqui, peguei um eixo aqui de A até B e rotacionei o meu retângulo em volta daquele eixo. Veja como é que o nosso cilindro vai ficar totalmente diferente desse. Só que aí nós temos o quê? Nós temos essa medida aqui, ó. BC. Mas quanto que vale BC? Olha lá no nosso desenho para ver quanto que vale BC. BC vale 6. Então, vamos marcar ali que de B até 6, até C, vale 6. Olha eu confundindo os números aí. Daqui até aqui, vale 6. Mas esse 6 nesse cilindro vai ser quem? Vai ser o raio. Então, já vou deixar escrito aí. E nós também temos que de D até C vale
2. Esse pedaço aqui, ó. Isso aí vale quanto? 2. 2 o quê? 2 metros. Vou colocar 6 metros aqui. Gente, só que esse 2 metros agora, que antes era o raio, agora é o quê? Se você tombar esse cilindro, você vai ver que esse 2 metros é a altura. Então, agora nós temos novas informações. Vamos ver o que ele pediu. A área total do cilindro gerado pela revolução em torno do AB. Gente, como ele pediu a área total, então eu vou direto para aquela fórmula calcular a área total. Você lembra qual é? A área total do cilindro nada mais é do que 2πr vezes H mais R. Se você lembrar dessa fórmula, você já vai direto. A área total é igual a 2 vezes π vezes o raio. Nesse caso, o raio vale quanto? O raio vale 6. 6, aí abre parênteses. Quem é a altura? A altura é 2. 2 mais quem que é o raio? 6 novamente. Então, eu vou ter que a área total é igual. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números que estão fora do parênteses. 2 vezes 6, 12. E vou somar os que estão dentro do parênteses. 2 mais 6, 8. Então, vamos escrever aí como é que vai ficar. 2 vezes 6, 12π. Vezes, quanto que dá dentro do parênteses? 2 mais 6, 8. A área total é igual. 8 vezes 12 dá 96π. Como o nosso exercício está em metros, então seria 96π metros cúbicos. Não, não é metros cúbicos, desculpa. 96π metros quadrados, porque nós estamos calculando área. Se fosse volume, seria metros cúbicos, ok? Então, beleza? Vamos resolver o exercício número 6. Fique ligado. Bem, acompanhe a leitura do exercício 6, que é um exercício do Cefet Paraná, e vamos resolver ele. Seja um cilindro de revolução com um raio da base igual a 4 metros e altura igual a 8 metros. Conservando-se a altura e aumentando-se o raio da base, obtém-se um outro cilindro, cuja área lateral é igual à área total do primeiro. Nessas condições, o raio da base aumentou. Gente, eu já deixei 2 desenhos aí, ó, pré-formatados. Esse aqui é o cilindro futuro, depois de aumentar. E esse aqui vai ser o cilindro inicial, o cilindro que ele menciona os valores ali. Vamos lá colher as informações, ó. Seja um cilindro de revolução com um raio da base igual a 4 metros. Então, eu vou ali e vou colocar o raio da base igual a 4 metros, ó. Um ponto aqui no centro, do centro até o extremo da base. Isso aí ele falou que mede 4 metros. E a altura igual a 8 metros. E a altura sai daqui, vem até aqui. Altura igual a 8 metros. Conservando-se a altura e aumentando-se o raio da base. Então, eu vim no outro cilindro aqui, ó. Nesse. Conservei a altura. Qual é o valor da altura? 8 metros. E aumentando-se o raio da base. Então, o raio aqui, ó, como eu não tenho valor, nada, eu vou chamar ele de R grande. R maiúsculo, ok? Então, vamos lá. Obtém-se um outro cilindro cuja área lateral... Gente, você lembra qual é a fórmula para calcular a área lateral? Deixa eu deixar aqui no cantinho. A área lateral é igual a 2πrh. Isso aí é a fórmula de calcular a área lateral, ok? Então, deixa aí. Ó. Obtém-se um outro cilindro cuja área lateral é igual à área total do primeiro. Nessas condições, o raio da base aumentou. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer de um jeito assim bem simples, para não ter que ficar cortando muita coisa e tudo. Eu vou calcular primeiro a área total do cilindro que já existia. Esse cilindro aqui, ó,
Eu já tenho muitas informações sobre ele, então eu vou calcular a área total. Você lembra qual é a fórmula calcular a área total direto de um cilindro? A área total é dado por 2πr, abre parênteses, H mais R. Então vamos trocar tudo. A área total é igual a 2π. Qual que é o raio desse cilindro aqui, ó, que é o nosso cilindro original? 4 vezes, abre parênteses, altura 8, mais o raio que é 4. Então eu tenho que a área total é igual, ó, multiplicando os números aqui fora, 2 vezes 4, 8. 8 o quê? 8π. 8π. Vezes, dentro do parênteses, 8 mais 4, 12. Agora eu tenho que fazer essa multiplicação. A área total é igual a 8π vezes 12. 8 vezes 12, 96. 96 o quê? 96 π metros quadrados. Gente, eu consegui a área total do cilindro original que eu tinha. E ele fala que essa área total é igual à área lateral do cilindro novo, depois de aumentar o raio. Então, vamos fazer essa igualdade, ó. A área lateral é igual a 2 vezes π vezes o raio, ó, pela fórmula. Só que o raio agora eu não vou colocar R minúsculo, não. Vou colocar o R grande, R maiúsculo, tá? Que é o raio daquele cilindro. Vezes a altura, mas a altura é igual, 8. Só que essa conta, gente, calcula a área lateral do meu cilindro novo, que ele disse no exercício, no enunciado, que era igual à área total do cilindro antigo. Então, eu vou igualar aquela conta a 96π, ok? E a partir de agora, eu não trabalho mais com aquilo tudo, eu vou pegar só essa parte aqui, ó. Daqui até aqui. É em cima disso que eu vou fazer as minhas contas, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui eu tenho 2 vezes 8, 16. Olha o que eu estou fazendo. 2 vezes 8, 16. Então, aqui eu tenho 16πr igual a 96π. O que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Cancelo π de um lado, cancelo π do outro lado. O que sobrou aqui? Sobrou 16R é igual a 96. E agora o que eu tenho que fazer? R é igual a 96. Ó, o 16 está multiplicando R, passa para o outro lado, dividindo. Então, o raio é igual, aí vem o temor de muitos alunos, fazer essa continha de dividir. Mas vai ter que fazer, não pode ter medo. Vamos achar um espacinho aqui, ó, nesse cantinho aqui. 96 dividido por 16. Quantas vezes cabe o 16 no 96? 16 com 16 dá 32, 32 com 16 dá 48. Nossa, eu usei 3 vezes e deu 48? Isso quer dizer que se eu usar 6 vezes vai dar 96. Será que é isso mesmo? Vamos colocar aqui, ó. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que foi, 9. 96. E sobrou 0. Então, eu tenho que o raio é igual a 6 metros. Então, o raio do cilindro grande é 6 metros. Mas aí eu olho aqui no gabarito e não vejo nada. Será que está faltando entender o exercício? Será que faltou alguma parte? Vamos ler. Seja um cilindro de revolução com raio da base igual a 4 metros e altura igual a 8 metros.
Conservando-se a altura e aumentando-se o raio da base, obtém-se um outro cilindro, cuja área lateral é igual à área total do primeiro. Nessas condições, o raio da base aumentou. Então, ele não quer saber qual é o nosso novo raio da base, ele quer saber o quanto o raio da base aumentou. Então, o aumento, vou colocar assim, aumento é igual ao raio grande menos o raio pequeno, que é igual a 6 que eu tenho agora, menos 4 que tinha antes. E isso vai dar 2 metros, ok? Então, o aumento foi de 2 metros. Marca lá a letra D. E vamos resolver o próximo exercício, ok? Fique ligado. Vamos lá, vamos resolver o exercício 7. Acompanhe a leitura. Um tanque cilíndrico tem 3 metros de profundidade. Sua base superior é aberta e tem 4 metros de diâmetro. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque? Se para cada metro quadrado gasta-se 1/4 de galão, ok? Gente, então vamos lá, vamos destacar os itens importantes. Olha o que ele falou ali. Um tanque cilíndrico tem 3 metros de profundidade. Esse 3 metros de profundidade que ele está destacando ali, ó, que eu destaquei, eu vou colocar aqui como o quê? Como a altura do nosso tanque cilíndrico. Então, aqui é 3 metros, isso aí é igual à nossa altura. Sua base superior é aberta. Gente, destaque isso aí, porque eu canso de ver aluno esquecendo dessa parte e achando que isso aqui está fechado. Isso aqui não está fechado, isso aqui está aberto. Ok? Destaque isso aí. E tem 4 metros de diâmetro. Vou destacar aqui, ó. Daqui até aqui é o seu diâmetro. Se o diâmetro é 4 metros, então é certo que um ponto do centro até o extremo é o seu raio. E o raio mede quanto? 2 metros, ok? 2 metros. Então vamos ver o que ele pede. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque? Se para cada metro quadrado gasta-se 1/4 de galão. Gente, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a área total a ser pintada. Qual é a fórmula que calcula a área total de um cilindro? Então você pode pegar lá que a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Só que você não pode se enganar com uma coisa. Esse cilindro aqui não tem 2 bases. Por que que ele não tem 2 bases? Porque o carinha disse para nós aqui, ó, que uma das bases é aberta. Então eu vou modelar a minha fórmula assim, ó. A área a ser pintada é igual à área lateral mais a área de uma base, área da base. E agora eu vou trocar pelas fórmulas. A área que eu tenho que pintar lá é a área lateral. Como é que calcula a área lateral de um cilindro? A área lateral é dada por 2πrh. Mas como é que calcula a área da base? A área da base é πr ao quadrado. Então, agora eu só vou substituir. A área que eu vou ter que pintar é igual a 2π vezes o raio. Qual que é o raio? 2. Vezes a altura. Qual que é a altura? 3. Mais π vezes o raio, que nós já vimos, é 2 ao quadrado. Então, a área para pintar é igual. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12π. Mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes π, 4π. Então, continuando. A área que eu devo pintar é igual a 12π mais 4π. Que isso é igual a 16π, ok? Então, gente, a área que eu tenho que pintar lá é 16π metros quadrados. Aí eu vou dar uma olhada lá em cima, ó, olha o que ele está falando.
Um tanque cilíndrico tem 3 metros de profundidade. Sua base superior é aberta e tem 4 metros de diâmetro. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque? Para cada metro quadrado, gasta-se 1/4 do galão. Gente, se 1 metro quadrado eu preciso 1/4 do galão, então o galão consegue pintar quantos metros? Ó, se você multiplicar a cruzada aqui, ó, passa o 4 vezes lá, então vai ficar assim, 1 galão é uma coisa equivalente a 4 metros quadrados. Então, cada galão pinta 4 metros quadrados. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 16 pi metros quadrados. Pensa assim, eu tenho 16 alguma coisa em metros quadrados. E cada galão que eu vou comprar pinta 4 metros quadrados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a área que eu tenho que pintar dividido pela capacidade de cada galão em pintar paredes, em pintar o cilindro. Então vai ficar assim, 16 pi dividido por 4. Isso aí vai dar igual. Quanto que é 16 dividido por 4? 4 pi. Ou seja, 4 pi. 4 pi o quê? 4 pi é a quantidade de galões. Mas eu fico imaginando você chegando na loja e falando assim, moço, eu quero comprar 4 pi galões de tinta. Não vai ficar muito legal não, né? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o pi por quanto? Cada pi vale 3,14. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou montar uma continha aqui, ó. 3,14 vezes 4. Me ajudem aí. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. 4 vezes 3, 12. Quantas casinhas decimais tem ali no número de cima? Tem 2 casinhas decimais. Quantas casas decimais eu tenho no total? 2. Quantas casas decimais eu tenho que deixar na resposta? 2. Pula uma. Pula 2 e coloca o número aqui, ok? Então, eu tenho ali, como resposta, 12,56. Quantos galões de tinta são necessários? 12,56 galões, ok? Vamos agora resolver o exercício número 8. Acompanhe a leitura lá. Num cilindro, a altura é igual ao raio da base. Opa, o desenho não está legal aí, mas eu já vou escrever. Olha o que ele está falando para mim ali. Que a altura é igual a quem? Ó? Num cilindro, a altura é igual ao raio da base. Apesar do desenho não estar aparecendo isso, eu vou fazer essas escritas aí para não me perder depois, tá? Altura igual ao raio da base. Sabe-se também que a área lateral desse cilindro é 16 pi centímetros quadrados. Eu já vou marcar ali. A área lateral é igual a 16 pi centímetros quadrados. Vamos ver o que ele pede. Calcule a área total desse cilindro. Então, o que ele quer é a área total. Gente, ó, ele já me deu aqui que a área lateral é igual a 16 pi. E ele falou para mim que a altura é igual ao raio da base. Olha o que eu vou fazer. No lugar de área lateral, eu vou colocar a fórmula que calcula a área lateral de um cilindro. Qual é a fórmula que calcula a área lateral de um cilindro? A fórmula é 2π RH, que tem que dar quanto? 16π. Tá aqui, ó.
Eu troquei aqui e aqui. Tem que dar isso, ok? Só fiz essa troca. Agora eu tenho algumas coisas boas. Ó, eu posso cancelar o π aqui, posso cancelar a π ali. E outra coisa, ele está falando para mim que a altura é igual ao raio da base. Então eu vou trocar alguma coisa aqui. Ó, como é que ficaria? 2 vezes R vezes... Quanto que vale o H? O H também vale R. Vezes R é igual a 16. Então, aqui vai ficar 2R vezes R. R ao quadrado igual a 16. Passa o 2 dividindo. R ao quadrado é igual a 16 dividido por 2. R ao quadrado igual a 16 dividido por 2? 8. Aí, esse 2 que está em forma de raiz vai vir para cá em forma do... Esse 2 que está aqui em forma de expoente vai vir para cá em forma do quê? De raiz. Raio é igual a raiz de 8. Gente, e eu vou deixar aqui, ó, desse jeitinho, tá? Raio é igual a raiz de 8. Beleza? Vamos lá, o que que ele quer? Ele quer a área total. Área total é dado. Qual é a fórmula que calcula a área total? A área total é dada por 2πr vezes, abre parênteses, H mais R. A área total é igual, vou fazer a troca lá, ó, 2πr vezes, no lugar do H eu vou colocar R, então aqui eu tenho R mais R. Vou continuar. A área total é igual a 2πr vezes... Quanto que dá R mais R? R mais R dá 2R. E agora eu vou multiplicar isso aí. A área total é igual a 2 vezes 2. 4. R vezes R. R ao quadrado. E quem aqui no final? Π. Gente, mas olha que legal. Nessa linha, eu já tenho que o R ao quadrado vale quanto? 8. Então, no lugar do R ao quadrado, o que eu vou colocar? 8. Então, aqui é 4 vezes 8 vezes π. A área total é igual a 4 vezes 8, 32 π. Vamos ver lá. Centímetros quadrados. Ok? Calcule a área total desse cilindro. Está aqui. Calculado, bonitinho, a área total desse cilindro. Deixa eu deixar destacado aqui. E veja que aqui, ó, eu poderia ter feito 8... dividido por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. E escrito assim, esse com esse, 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 aqui, ó, ia sair dessa raiz, e esse 2 ia ficar preso. Então, isso aí seria igual a... Seria igual não, né? Isso aí implicaria que raiz de 8 nada mais é que 2 raiz de 2. Mas veja, ó, eu nem precisava dar esse último passo. Com essa informação aqui, eu já calculava lá. E eu me livrava de algumas contas, ok? Então vamos para o próximo exercício. Bem, pessoal, acompanhe aí a leitura e a resolução do exercício 9. Um cano de plástico tem 70 centímetros de comprimento. O raio maior mede 10 centímetros e o raio menor 6 centímetros. Qual é o volume de plástico usado para fazer esse cano? Bem, então vamos colocar alguns dados importantes. Olha o que ele fala. Um cano de plástico tem 70 centímetros de comprimento. Eu já vou vir aqui, já vou marcar que daqui até aqui, ó, é 70 centímetros. O raio maior mede 10 centímetros. Então, eu vou pegar um ponto aqui no centro dessa base, ó, e vou colocar que daqui até lá em cima é o raio maior, que eu vou batizar de R grande, R maiúsculo, e isso aí mede
10 centímetros. E o raio menor, 6 centímetros. Aí agora eu vou vir aqui, ó, do centro até a extremidade dessa base aqui, ó, desse círculo pequeno. Isso aí eu vou batizar de R pequeno, que é o raio menor. E isso aí mede 6 centímetros. Qual é o volume de plástico usado para fazer esse cano? Gente, vamos entender o que ele quer. Ele te deu um cilindro e dentro desse cilindro tem um cilindro pequeno, fino, digamos assim. Pequeno não, que é do mesmo comprimento, né? Se você tirar esse cilindro fino lá de dentro, o que vai sobrar? Vai sobrar um cano, vai sobrar tipo uma superfície cilíndrica, oca. Então ele tem um raio do cilindro como um todo, que é 10, e ele tem o raio do cilindro fino, que está dentro desse cilindro grande, que é 6. E ele quer saber quanto foi gasto em plástico, qual é o volume de plástico usado para resolver isso. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar ali, ó, que o volume de plástico usado é igual ao volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor, que eu vou chamar de colocar aquele selinho lá para destacar, tá? Então agora eu vou substituir pelas fórmulas. Antes eu vou colocar aqui, ó. Qual é a fórmula que calcula o volume de um cilindro? O volume de cilindro é dado por área da base vezes altura. Substituindo e melhorando isso aí. Volume é dado por π r ao quadrado vezes h. Essa aqui, ó, foi a fórmula que nós vimos. Vamos adaptar ela e vamos escrever a nossa fórmula aqui para o volume de plástico gasto, ok? Então, volume de plástico é igual. Volume do cilindro grande é π vezes o raio, que eu chamei de R grande aqui, ó, vezes o raio ao quadrado, πr ao quadrado vezes h, que é o seu comprimento, sua altura, menos o outro aqui, ó, que é o raio pequeno. Então, seria π r ao quadrado vezes h. Gente, eu poderia colocar em evidência tudo, mas algumas pessoas que não gostam muito de matemática iam se complicar. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir tudo. Volume de plástico é igual a π vezes... Quanto vale o raio grande? 10. 10 ao quadrado vezes... Quanto que é o comprimento? 70. Menos π vezes... Quanto que é o raio pequeno? 6. 6 ao quadrado vezes a altura, que é o comprimento, 70. Aí aqui vai ficar volume é igual, volume de plástico. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes o 70 dá 7.000. 7.000 π. Menos agora. 6 ao quadrado é 36. 36 vezes 70, vou pensar assim, se fosse 36 vezes 7, ok? Vamos lá, 36 vezes 7. 7 vezes 6, 42, vai 4, 3 vezes 7, 21, 21 com 4, 25. Daria 252, só que não é vezes 7, é vezes 70, então aumenta um zero aqui, ó. O quê? 2.520 π. Volume de plástico é 7.000 menos 2.520 π. Se fosse 7.000 menos 2.500, daria 4.500. Mas ainda tem que tirar 20, então não vai ser 4.500. Vai ser 4.480 π. E é dado em centímetros cúbicos, ok? Vamos ver o que ele pedia? Qual o volume de plástico usado para fazer o cano? O volume é 4.480 π centímetros cúbicos, beleza? Vamos deixar destacado nossa resposta aí. E vamos fazer o nosso último exercício dessa aula, o exercício de número 10, ok? Fique ligado. Acompanhe a leitura. Uma ponte de concreto tem a forma da figura abaixo. Suas dimensões estão assinaladas na figura.
Qual é o volume de concreto usado para construir a ponte? Bem, primeira coisa que eu vou fazer é lembrar vocês de como calculo o volume de uma figura geométrica espacial que se parece com isso, que é o paralelepípedo. Vou desenhar um aí para você ver, tá? Então, o paralelepípedo é mais ou menos assim, ó. Vou desenhar aqui um retângulo. Desse retângulo aí, eu vou fazer ele virar um paralelepípedo. Jogar ali, ali, tá? E aí você lembra qual é a fórmula que calcula o volume de um paralelepípedo? Bem, vou dizer que essa parte aqui de baixo, ó, mede A. Essa aqui mede B. E essa aqui mede C. O volume de um paralelepípedo é dado por volume é igual a A vezes B vezes C. E se você olhar bem, aquela ponte de concreto é um paralelepípedo. O 30 aqui, ó, está fazendo o papel de quem? Está fazendo o papel do A. O 5 e o 8 faz o papel do B e o 5 faz o papel do C. Então, eu vou calcular o volume de concreto dessa ponte. Volume é igual a A vezes B vezes C. Volume é igual. Qual é o valor de A? 30. Valor de B? 8. Valor de C? 5. Fazendo essa multiplicação, ó, volume é igual. Olha como é que eu vou fazer. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 5, 120. 120 com esse zero, 1.200. 1.200 metros cúbicos. Então, o volume da ponte seria 1.200 metros cúbicos. Só tem um problema. Essa parte aqui, ó, que eu vou deixar destacado, foi retirado da ponte. Ali tem uma passagem de alguma coisa. Então, ali eu tenho que desconsiderar a quantidade de concreto que vai ali. Mas o que é aquilo ali? Aquilo ali é um semicilindro. Ou um cilindro cortado ao meio. Ó, o diâmetro desse cilindro está aqui, ó. É 8. Se o diâmetro é 8, então eu vou considerar que o raio desse cilindro que eu tenho que tirar é 4. Tá, o raio é 4. E a altura? A altura, ó, eu posso considerar aqui dentro, ó, até lá no fim. Só que essa linha equivale a essa. Então, a altura do nosso cilindro é 8. Então, agora vamos calcular o volume do cilindro que eu tenho que retirar da ponte. Volume é igual a área da base vezes altura. Volume é igual a πr ao quadrado vezes h. Volume é igual a π vezes... Qual que é o raio? 4. 4 elevado ao quadrado? 16. Vezes o h, que é a altura. Quem é a altura? 8. Que está aqui destacado, tá? 8. Bem, gente, fazendo essa conta aqui, ó, volume é igual. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 6, 48. Então, isso aqui ficou 80 com 48, 128 pi metros cúbicos. Só que eu não quero o cilindro completo. Não foi tirado um cilindro completo de lá. Foi tirado a metade de um cilindro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, volume do semicilindro é igual a 128 pi metros cúbicos dividido em duas partes. Então, o volume do semicilindro é igual a 64 pi metros cúbicos. Agora, gente, não tem jeito. Eu vou ter que fazer essa continha de vezes aqui, ó. Vou vir aqui no cantinho e vou fazer 3,14 vezes 64. Aí eu tenho lá 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1,
4 com 1 que foi 5. 4 vezes 3, 12. Beleza? Agora vamos continuar. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, com 2 que foi 8. 6 vezes 3, 18. E agora vamos somar isso aí. Ficou bem apertadinho ali, mas vai resolver. Aqui deu 6. 5 mais 4, 9. 2 mais 8, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Com 8, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. Bem no limite. Gente, quantas casinhas tem aqui? 2 casinhas. Então, eu vou pular 1, 2. Então, aqui, ó, o volume do semicilindro é igual a 200,96 metros cúbicos. E agora eu tenho que fazer essa diferença, ó. Eu tenho que fazer que o volume... Olha como é que eu vou fazer. Volume é igual a 1.200, que era a ponte de concreto, menos 200,96, que foi a parte que eu tirei da ponte de concreto, tá? Então, se fosse 1.200 menos 200, daria 1.000. Mas desse 1.000, eu tenho que tirar 0,96. Então, isso aí deve dar 999,04. Deve ser isso. Mas eu vou colocar aqui que o volume é aproximadamente 1.000 metros cúbicos, ok? Gente, então só destacando essa resposta aí. E lembrando vocês que essa aula iria até o exercício 10, então conforme prometido, do exercício 3 até o 10, resolvemos todos, tá? Resolvemos um exercício do Enem, porque a nossa meta é preparar você para o Enem. E no futuro vamos postar mais aulas com resolução de exercícios do Enem, seja de cilindro ou seja de outros conteúdos, ok? Então fique ligado, acesse o nosso canal e tenha todo o conteúdo do ensino médio para se preparar para vestibular, para concurso ou para sua prova e também para o Enem, ok? Um abraço e fique ligado!